Para de bobear. Cuidado. É muitos milhares que morrem dizendo: eu vou receber minha coroa no céu agora. E em vez de subir, desce, porque fez tudo errado. Aí se acorda tarde demais. Mas Deus não mostra isto. Que nós temos que ir para a glória dele, por obediência, não por ambição do que ele mostraria. A coroa, o lugar, o galardão. Ele não mostra as coisas. Pensa bem nisto. Só pode subir pela obediência da palavra de Deus. Humilhai-vos perante o Senhor, e é ele que te exalta. É o que a Bíblia diz e é o que eu estou pregando há 53 anos esse ano completo de pregadão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu não engano ninguém. Eu prego a Bíblia. Eu digo, te cuide. Te cuide. Igreja é o encontro teu com o teu Senhor. Nada mais, nada menos do que isto. Não olha como o teu irmão está vestido, como ele está pregando, ele está cantando. Olha para ti, como tu está dentro de ti. E veja, está pronto para subir com Jesus. Milhares vão ficar. Porque tem a língua suja, a boca suja, os pés sujos, as mãos sujas. E a Bíblia fala sobre isso. Vou lá para o provérbio, lá que vocês vão ver como é que fica. Cuidado. O que tu fez até no Evangelho pode não valer nada. Porque tu fez para te exaltar. Tu não fez para exaltar o teu Senhor, quem sabe. Cuidado. Exalta quem é grande. Exalta quem mostrou o amor verdadeiro, que esse mundo não tem, o amor de Jesus. Ele disse, esse mundo jaz do maligno. Por quê? Porque todos os restos Pai Nosso está no céu, mas se coloca um Pai Nosso diante das pessoas. Na sua igreja, como líderes. Cuidado, meu irmão. A um Deus só devemos adorar. Um só que morreu na cruz. Não tem dois, não. Não existe dois. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe, irmão Darcy. Está conosco hoje aí, ó. 35 anos atrás, ele esteve na minha casa, tomou chimarrão comigo lá em Guaporé. Esse é irmão do irmão Antônio, ex-esposo da irmã Guiomar. É uma benção homem também, né? Hoje temos com o pastor Oswaldo. Há 40 anos atrás, ele esteve na minha igreja ali em São Roque. Ele é a esposa. Deus abençoe, pastor. Sejam bem-vindos. Deus ilumina vocês, viu? Deus abençoe. Eu continuo aquele bispo José, aquele pastor José, igual. Pregando o evangelho, rejeitado pelo mundo, mas aceito por Deus. É isso só. Amém? Pense em Deus, põe a mão no teu coração. E diga, José, entre na minha vida, Jesus. Eu não quero morrer enganado, enganada. Eu preciso reconhecer que só em ti eu tenho salvação. Grande Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, dono das igrejas. Deus, dono de todas as almas, porque tu compraste com sangue e somos tua propriedade. Eu abençoo esta igreja, pelo Espírito Santo de Deus. Agradeço aos louvor e já abençoo a mensagem que vai vir aí, que é o pão da vida, vai nos alimentar. Abençoa cada um que entrou pelaquela porta, que não saia vazio, porque a casa de Deus vivo, a casa do Deus poderoso, ninguém pode sair vazio, a não ser que se desconcentra e brinca e não busca Deus aqui dentro. Aí sai pior do que chegou. Mas eu abençoo você, que entrou doente, sai curado. Entrou perturbado, sai liberto. Entrou viciado, sai liberto. Porque o Senhor libertará. O Senhor faz a sua obra. Se assim tu clamar e deixar Ele fazer a obra da tua vida. Fortalecei-vos no Senhor. E será salvo tu e a tua casa. Diz o Senhor Jesus. Eu agradeço por tudo. Te abençoo. Em nome de Jesus Cristo. Receba a bênção e a vitória. Amém? Palavra Jesus Cristo, a palavra irmã Maria Júlia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Peço a amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro de João. Glória a Deus. João capítulo 11, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. João capítulo 11, versículo 1. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: havia um homem chamado Lázaro,
Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara com os pés, com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro. E Lázaro, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar glorificando com as palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração. Glória a Deus. Enquanto eu preparava essa mensagem, meditava nela. Glória a Deus. O Espírito Santo falou muito ao meu coração sobre o tempo de ressurreição de sonhos. Tempo de ressurreição de ministério. E o Espírito Santo, eu creio que quer falar ao coração de cada um de uma forma diferente, segundo aquilo que cada um precisa nessa noite. Glória a Deus. A palavra que a gente acabou de ler está relatando aqui a história sobre um homem chamado Lázaro, que tinha 2 irmãs, Marta e Maria, e essa Maria não era a mãe de Jesus. Essa aqui é outra Maria, a Maria amiga de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele era muito amigo deles. E a Bíblia aqui está frisando que Jesus o amava muito. Jesus amava muito essa família. Jesus amava muito Maria, porque um dia Maria pegou e ela só tinha óleos muito caros, azeite muito caro ela tinha aquela vez na sua casa. E ela pegou e falou: Jesus, eu vou derramar esse único óleo que eu tenho, que é o que eu tenho de mais precioso para te dar, eu vou pegar e eu vou derramar nos teus pés. Eu faço questão, Jesus, do Senhor sentar e eu derramar. Aí ela pegou e tão delicadamente pegou e enxugou com os seus cabelos o perfume, o óleo que havia derramado nos pés de Jesus. Era o que ela tinha de mais precioso. Ela pegou e deu para Jesus. E por isso, talvez, essa família era uma das famílias mais amadas por Jesus. É difícil a gente encontrar um outro relato na Bíblia que Jesus amava muito uma pessoa, como a Bíblia diz que Jesus amava a família de Lázaro. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus ele está em uma viagem. E enquanto ele está numa viagem, o seu amigo Lázaro adoece. E a primeira coisa que passa na cabeça da família, como a gente também faria, um familiar está doente, a gente quer recorrer a alguém, quer recorrer ao pastor, quer recorrer ao bispo, para orar, para levar, para chamar para orar. E aquela família, ela queria chamar Jesus. Eles tinham contato com Jesus, imagina isso, eles eram amigos de Jesus, amigos íntimos. Então eles pegaram, mandaram um mensageiro até Jesus para falar: o seu amigo Lázaro está doente. Só que quando eles mandam esse mensageiro ir até Jesus, eles acham que por Jesus amar muito Lázaro, Jesus ia largar tudo, sair correndo e ia lá em busca de Lázaro. Só que o Senhor tem outros planos, o Senhor tinha outros planos. A Bíblia diz que Jesus dispensa o mensageiro, olha para os discípulos e diz: olha só, Lázaro está doente. Jesus, a gente vai lá? Não, a gente não vai lá. A gente vai terminar a nossa obra aqui, depois a gente vai. Depois a gente vai lá, porque o milagre vai acontecer. A Bíblia diz que os dias se passam. Enquanto Jesus está lá fazendo os seus milagres, enquanto Jesus está lá cumprindo o seu ministério, em outro lugar, o seu melhor amigo, o seu amigo íntimo, Lázaro, está adoecendo e ficando cada vez pior. E Jesus não manda nenhuma palavra. Jesus podia e Jesus tinha poder. Se atente a isso, Jesus tinha poder. Jesus estava lá em outra cidade. Mas se Jesus pegasse e falasse: Pai, em teu nome, envia um anjo lá e cura ele agora, Pai. Levanta ele agora daquela cama. Jesus podia e o Pai faria. Só que a questão aqui é que o Senhor
tem planos diferentes e maiores do que os nossos. O Senhor, Ele tem caminhos, pensamentos diferentes e melhores e maiores que os nossos. Era simples Jesus mandar uma mensagem, profetizar a cura? Era simples. Era simples, era prático, Jesus podia. E talvez deveria ter feito naquele momento. Mas este não era o plano de Deus ainda. O plano de Deus era que algo se cumprisse e que algo extraordinário fosse acontecido naquela família. No tempo que Deus sabia qual que seria. A Bíblia diz que os dias se passam. Lázaro, ele adoece e agora Lázaro falece. Lázaro está morto. Lázaro morreu. Só que enquanto Lázaro morreu, Jesus não sabe. Ninguém falou ainda para Jesus. Mas obviamente Jesus sabia, no mundo espiritual Jesus sabia de tudo que estava acontecendo. Mas ali ninguém ainda havia chegado para dizer para Jesus que Lázaro tinha morrido. O tempo passou, Lázaro morreu. Aí está se fechando 4 dias. 4 dias que Lázaro está morto e Jesus está na viagem. Jesus olha para os discípulos e diz: a gente vai agora até o encontro de Lázaro, porque ele dorme e eu vou lá acordá-lo. Aí os discípulos olham para Jesus e falam: ah, Senhor, ele está dormindo, por que a gente vai lá? Eles já nem queriam que você fosse lá, os judeus também não queriam que tu fosse, é melhor a gente nem ir. Se Lázaro está dormindo, deixa ele continuar dormindo. Mas eles não estavam entendendo que Jesus está falando que Lázaro estava morto. Aí Jesus olha para eles e fala novamente: não, a gente vai, porque algo vai acontecer. Eu preciso que isso aconteça, para que algo extraordinário venha acontecer depois. Para que vocês possam contemplar o milagre que eu vou fazer lá. Jesus pega as suas coisas e vai ao encontro da família de Lázaro. Aí você imagina, Jesus está chegando lá na aldeia em Betânia, onde eles estavam. E Marta, ela ouve que Jesus está chegando. Marta era irmã de Lázaro. Lázaro está morto, já foi sepultado. Marta ouve que Jesus está chegando. A Bíblia diz que Marta vai de encontro com Jesus. Ela vai correndo até Jesus e ela fala: Jesus, o Senhor chegou tarde. Imagina o dono da vida chegando. O dono da vitória, o todo-poderoso que podia ter curado. Ele está vindo lá. Mas já faz 4 dias que ele foi enterrado. Faz 4 dias que ele já foi sepultado. Aí Marta olha para Jesus e fala: Senhor, ele já morreu. Mas se o Senhor tivesse chegado antes, ele talvez teria vivido. Se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido, Jesus. Aí agora você imagina o coração de Jesus. Imagina o coração de Jesus, pensa isso. O coração de Jesus está começando a ficar apertado. Marta vai embora e Marta avisa Maria, a sua outra irmã. Aí a Bíblia diz que Maria agora vai de encontro a Jesus. E quando Maria chega aos pés de Jesus, ela se prostra, ela se joga. E ela fala: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, Jesus. E Jesus olha para elas e fala bem assim: vocês não têm fé. Se vocês crerem, o seu irmão pode ressuscitar. Olha o que Jesus está falando. Jesus disse para elas, para Marta, perdão: se você crê, eu posso ressuscitar, e ele há de ressuscitar. Só que ao mesmo tempo, quando Jesus olha para Marta e fala isso, Marta lembra das promessas de Jesus, porque Jesus falou que todo aquele que fosse morto, ele um dia viveria com Deus, ele ressuscitaria no último dia, ele iria para o céu, teria uma nova vida. Só que Marta, por mais que ela tenha muita fé, é difícil dela acreditar em algo tão extraordinário. Porque Jesus, quando ele está falando isso para ela, ele não está falando sobre a vida vindoura.
Jesus não estava falando sobre o ressuscitar nos céus e viver uma vida eterna, não. Jesus estava querendo dizer para ela: Marta, se você crê em mim, eu posso ressuscitá-lo. Só que o problema é, a dor de Marta, ela é tão grande, porque já faz 4 dias que ela enterrou o seu irmão, que agora é tão difícil de acreditar que Jesus pode ir lá e fazer um milagre extraordinário. E é isso que Jesus quer falar contigo nessa noite. Está disposto a viver um extraordinário? Maria Júlia, eu não entendi. Está disposto a ver aqueles teus sonhos que você enterrou? Está disposto a ver a sua família aos pés de Jesus? Não, Maria Júlia, é que você não entende. Esses sonhos eu enterrei já faz tempo. Não, Maria Júlia, você não entende. É que o meu ministério, eu tinha antes um ministério lindo de cantar, de pregar, só que o tempo passou e eu enterrei. Que você está disposto a nessa noite você ter um encontro com Jesus, e Jesus vir ressuscitar os teus sonhos mais difíceis, Jesus realizar o milagre mais difícil que você tem na tua vida, só para Ele te mostrar que Ele é Deus na tua vida. Jesus está olhando para Marta. Marta, você tem fé? Pensa comigo. Quantas vezes... Aí o Espírito Santo ele me explicou uma coisa. A gente não pode nem julgar Marta, sabe por quê? Tem gente que julga Marta porque Marta estava sem fé, né? Tem gente que fala: poxa, mas ela estava na frente de Jesus, como é que ela não acreditou que Jesus podia fazer? Sabe por quê? Porque é tão fácil. É tão fácil a gente vir e pregar e falar que o Senhor cura, quando não é a gente que está enfermo. É tão fácil a gente falar para a nossa vizinha, para o nosso vizinho e vizinha: você está doente, vamos orar para Jesus te curar, que Jesus pode te curar. Mas é até a doença chegar e bater na nossa porta. Porque aí quando a doença bate na nossa porta, opa, nossa fé é um pouquinho abalada. Marta estava vivendo isso, ela era uma mulher de fé, ela era uma mulher perseverante, era uma mulher forte. Só que agora o luto bateu na porta dela. E é difícil. Quando o luto bate na tua porta, quando a doença bate na tua porta, quando a dor bate na tua porta, quando o desemprego bate na tua porta, você conseguir ter fé suficiente para acreditar que Deus pode pegar o impossível, o que está destruído, e transformar em algo novo, em algo extraordinário. É difícil. Mas Jesus, Ele compreende o coração de Marta. Jesus compreende o teu coração. Jesus compreendeu o coração de Marta. Vem Maria, Jesus vai lá e fala: não, eu hei de ressuscitar. Mas ainda assim Maria também não consegue acreditar. Aí a Bíblia diz que Jesus fala: olha só, eu quero ir até ele agora. Me leva até Lázaro, me mostra onde Lázaro está. E essa parte ela me quebra. Porque Jesus, ele vai se aproximar perto do sepulcro, e a Bíblia diz que o coração de Jesus, ele começou a se perturbar, e Jesus começa a chorar. Jesus começa a chorar com Marta e Maria, porque está todo mundo chorando. Lázaro era o seu amigo, e talvez Jesus, ele pudesse já ter feito o milagre antes. Só que Jesus precisava respeitar o tempo determinado por Deus para cumprir o milagre. Jesus chora com você. Jesus entende a sua dor. Jesus sabe o vale que você está passando. Jesus está de frente com você no sepulcro. E Jesus também está chorando com você. Eu não sei para quem é esta palavra, Arimicalamada. Eu não sei para quem é esta palavra. Mas tem alguém aqui ou tem alguém em casa que precisa ouvir. Que Jesus, ele chora com você quando você chora. Eu não sei qual é o vale. Eu não sei qual é o sepulcro que você está.
Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que está doendo, o que está te acontecendo. Mas o Espírito Santo diz, eu choro com você. Mas eu também consolo. Jesus, ele está diante do sepulcro. E Jesus, ele não se aguenta, porque Jesus amava Lázaro. Mas a vontade do Pai era que se tivesse aqueles 4 dias morto, para que o milagre depois pudesse ser cumprido. A Bíblia diz que Jesus fala para eles, olha só, vocês não creem. Se vocês crerem, agora vocês verão. Aí Jesus fala, ei, todo mundo aqui pega, puxa essa pedra. Porque o túmulo era diferente, era um túmulo tipo uma casinha naquele tempo, não era um igual que a gente tem hoje no cemitério. Jesus fala, ei, peguem e puxem essa pedra, tirem essa pedra da frente, porque ele há de ressuscitar. Aí a Bíblia diz que Jesus para na porta e vai falar com o Pai, Pai, eu sei que tudo tu podes, então agora, Pai, vamos ressuscitar este homem. Lázaro, saia para fora e vem viver o extraordinário, venha mostrar para este povo que eu sou Deus, o Todo-Poderoso, venha mostrar para este povo que eu não perdi o controle, que eu não cheguei atrasado. Jesus não está atrasado na tua vida. Jesus, ele não atrasou os planos da tua vida. Tem alguém aqui que está achando que Jesus esqueceu de você, que Jesus esqueceu dos sonhos que tinha colocado no teu coração. Só que o tempo passou, a dor chegou, os vendavais chegaram, as tempestades vieram, coisas que você não imaginava que ia viver chegaram, e agora o teu coração está desacreditado em tudo aquilo que Jesus tinha falado ao teu respeito. Mas eu vim dizer, em nome de Jesus, que o Todo-Poderoso está aqui. E que se você crer, você pode levar o milagre para casa. Que se você crer, Jesus pode parar na frente do teu problema e dizer, problema vai embora, enfermidade vai embora, desemprego vai embora, vício vai embora, libertação chega, cura chega, vem vida nova para essa casa, vem restauração para essa casa. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Jesus não está atrasado. A mensagem que Jesus passou para aquelas pessoas, todo mundo estava na volta. A Bíblia diz que os judeus estavam todos na volta olhando. Aí você imagina, pensa comigo. As pessoas sabem que o teu melhor amigo é Jesus. Mas as pessoas estão vendo que você está precisando do teu melhor amigo, o teu amigo te faltou. Imagina a cena. Aquela família tinha o melhor amigo, o curador, o libertador, o dono da vida. E as pessoas sabiam. A Bíblia diz que as pessoas estavam zombando de Jesus e falando, ei, mas esse aqui não é aquele que libertou, ei, mas esse aqui não é aquele que curou o cego, ah, mas esse aqui não foi aquele que fez o paralítico andar, por que esse amigo de vocês não chegou antes para curar o irmão de vocês? Imagina a cena, imagina o inimigo usando pessoas para perturbar o coração deles. E quantas vezes a nossa alma ela é perturbada pelo inimigo. Quantas vezes o inimigo coloca a seta e fala, ah, cadê o teu Jesus que te abandonou no meio do caminho? Cadê o teu Jesus que disse que quando você aceitasse Ele, você ia viver coisas novas na presença dEle? Cadê o Jesus que disse
que aquele que cresce nele nunca ia passar fome? Cadê aquele Jesus que disse que aquele que cresce nele nunca ia ter falta de nada? Cadê aquele Jesus do Salmo 91 que disse que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não preciso temer mal algum? Cadê aquele Jesus que disse que está permitindo tanto vale na minha vida? Cadê aquele Jesus que disse que ia andar comigo no meio da tempestade? E o meu barco está tão apavorado, meu barco está quase naufragando, mas Jesus vem te dizer nessa noite que o teu barco quase naufraga, o teu barco quase afunda, mas quando ele pensar em afundar, o Todo-Poderoso chega e manda o vento e a água se acalmar na tua vida. Jesus não se enganou quando prometeu para você que a sua família seria restaurada. Jesus não se enganou quando disse para você que Ele ia restaurar a tua família. Jesus não errou o endereço. Jesus não errou o endereço quando olhou para você e disse: eu vou restaurar a tua casa, eu restauro a tua família, eu liberto teus familiares. Se você crê, Jesus não errou o endereço. Foi para você mesmo e vai ser cumprido nesse tempo mesmo. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus fala para Marta: Marta, eu hei de ressuscitar. Marta, ela consegue puxar um pouquinho de fé. E por isso que Marta diz para Jesus: Jesus, eu creio, Senhor, que o Senhor há de ressuscitar no último dia, para viver na eternidade. Ela está com um pouquinho de fé, ela acabou de perder o seu irmão, mas ela ainda tem fé que Jesus, que há de ver o seu irmão lá na eternidade. Só que escute uma coisa, tem promessa que Deus te fez, que é para você viver aqui. Tem promessa, e haverá promessas que não tem prazo de validade para Jesus. Elas vão se cumprir aqui. Quando Jesus falou para Marta: Marta, eu hei de ressuscitar, ela está achando que Jesus está falando lá do mundo espiritual, lá na eternidade, mas não. Jesus estava falando daquele tempo. E Jesus disse para você: é neste tempo que eu entro e eu opero e eu coloco e eu viro tudo de ponta cabeça por você. É neste tempo que eu entro na tua casa, que eu transformo, que eu curo, que eu liberto, que eu restauro. É neste tempo. Se você crê, você verá a glória de Deus. É neste tempo, não, Maria Júlia, mas a Bíblia diz que se eu crer, a minha casa será salva. Então eu vou crer para minha família ser liberta e conseguir se salvar com Jesus. Mas não, Jesus está dizendo para você: se você crê, você pode viver ainda na terra, com a tua família na igreja, com a tua casa restaurada. Ai, mas Jesus não quer que eles estejam no céu. Jesus quer, Jesus deseja, mas Jesus também deseja te honrar a tua fé, e que você possa viver os teus dias na igreja com a tua família restaurada. Quantas vezes a gente ora e fala: Jesus, aquele meu familiar, Senhor, ele não quer nada contigo. Jesus, dá o livramento, ajuda ele, para que quando alguma coisa de mal for acontecer com ele, pelo menos que o Senhor consiga levar para o céu, Jesus. A gente faz umas orações assim às vezes, mas Jesus quer umas orações mais ousadas. Porque Jesus tem capacidade de fazer mais. Jesus quer uma oração mais ousada. Jesus,
Aquele lá, Jesus, aquele que não quer nada contigo, é aquele que eu quero andando comigo lado a lado dentro da igreja. Eu quero que tu salve, sim, mas eu também quero que ele vá para a igreja comigo, em nome de Jesus. Ele, os meus filhos, os filhos dos meus filhos, o meu avô, minha avó, minha família inteira, porque o Senhor tem poder para fazer, para quebrantar coração, para quebrar correntes, para quebrar prisões. Jesus tem poder, sim. Jesus tem poder de fazer o impossível. Mas Maria Júlia, por que será que Jesus não quis ir antes? Porque às vezes tem um tempo determinado para tudo acontecer. Por isso que às vezes a luta vem, coisas que a gente não esperava vem. Mas quando vem, Jesus sabe que você aguenta. Quando vem, Jesus sabe que você aguenta. Feche seus olhos. Coloca a mão no teu coração. Eu não sei quem precisa ouvir isso. Mas o Espírito Santo manda dizer para alguém, feche seus olhos, feche seus olhos. Jesus manda dizer para alguém aqui que você aguenta. Jesus permitiu porque você aguenta. Segura os pontos porque você aguenta. Segura os pontos porque você aguenta. A enfermidade está dizendo que não, mas você aguenta. A luta está dizendo que não, mas Jesus diz que você aguenta. No momento certo Ele vai chegar. No momento certo Ele vai chegar e vai agir. Ah, Espírito Santo. Igreja, Jesus diz, você aguenta. A igreja ainda tem muito para viver. A igreja ainda tem muito para passar, muita tribulação. A igreja na terra tem muita tribulação para passar. Mas Jesus disse que aquele que conseguir chegar até o fim. E se Jesus disse isso é porque Ele já viu a gente lá. Jesus já viu a igreja vencendo. Jesus já viu a igreja suportando. Você suporta. Jesus, o Pai permitiu todo aquele tempo, 4 dias para ressuscitar Lázaro, porque o Pai sabia que a família de Lázaro conseguia aguentar 4 dias. Jesus sabe que você aguenta. Jesus sabe que você suporta. Por que Ele sabe, Maria Júlia? Porque você tem ao seu lado o Espírito Santo Consolador. Oh, aleluia. Ah, o Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo Consolador. O Espírito Santo Consolador é aquele. Para você que não conhece o Espírito Santo Consolador, ele é aquele que quando você estiver quase entregando os pontos, ele é aquele que quando você vai dormir, você já não aguenta mais, e você vai lá e antes de dormir você ora, e você pensa e diz, Jesus, amanhã eu largo tudo. Só que aí você não sabe que do lado tem um Espírito Santo Consolador, que está pegando essa tua oração e está levando até o Pai. Aí ele está fazendo bem assim, Pai, tu nem sabe. A fulana acabou de orar lá na casa dela, ela disse que amanhã ela entrega tudo, Pai. Aí Jesus, o Pai no céu, fala, Espírito Santo, tu vai lá, tu consola e faz ela aguentar mais um pouquinho.
Faz ele aguentar mais um pouquinho. Aí você não entende da onde que você tira tanta força. A força que você tem, ela não é tua, ela é do Espírito Santo. É por isso que você está suportando tantas coisas. É por isso que você já suportou tanta coisa até aqui. E você não entende, Jesus. Mas de mim eu não tenho mais nem força. Mas é porque o Espírito Santo está te fortalecendo. É a graça do Senhor Jesus que está te fortalecendo. Paulo, em um momento, ele disse: Senhor, tira de mim esse espinho da minha carne. Paulo, ele estava passando por uma provação, tinha um espinho na carne dele que estava incomodando demais. Estava perturbando ele em todos os momentos. E Paulo orou 3 vezes para Deus tirar e curar ele. Só que Deus do céu, ele sabia o porquê de deixar aquele espinho na carne de Paulo por um tempo. Aí a Bíblia diz que Jesus, que Deus falava para Paulo: Paulo, eu não vou tirar, eu não vou te curar, eu não vou arrancar esse espinho na carne, porque a minha graça te basta. Porque todas as vezes, Paulo, que você está fraco, é aí que eu entro na tua vida e te fortaleço. Porque se você está forte, você não me busca. Se você está forte, você acha talvez que não precisa me buscar mais. Mas todas as vezes, Paulo, todas as vezes, filho, que você está fraco e você vai orar, é aí que eu tenho o prazer de entrar. Sabe quando você está fraco, filho, e você quer entregar os pontos é aí que eu tenho o prazer de entrar em ação. E te fortalecer, e te encher, em te dar fé, em te renovar, em te dar uma nova perspectiva. É aí, meu filho, quando a tua fé está fraca, que eu gosto de entrar em ação e te fortalecer. Por isso que o Espírito Santo, por isso que Deus te diz aqui nessa noite, independente de todas as coisas que você está passando, independente de todas as coisas que ainda você vai passar, a graça do Senhor te basta. A graça do Senhor te basta. A graça do Senhor te basta quando a dor chega. A graça do Senhor te basta quando o luto bate na porta. A graça do Senhor te basta quando o desemprego chega, quando a tristeza chega, quando talvez o vício chega. A graça do Senhor te basta quando não houver solução, quando não houver o que você fazer. Lembre-se, a graça do Senhor me basta. A graça do Senhor te basta. Aleluia. É a graça do Senhor. É a graça do Espírito Santo que nos faz permanecer firmes. Aleluia, Jesus. Coloque-se de pé, igreja. Eu encerro a palavra aqui. Vamos fazer só um minutinho de oração. Porque eu creio que o Espírito Santo tem ainda a sua obra para completar nessa noite. Aleluia. O Espírito Santo tem a sua obra para completar. E eu vou orar para que o Senhor complete. Em nome de Jesus. Fala para o Senhor: Senhor, eu vim aqui nessa noite buscar o meu milagre. Eu já ouvi hinos abençoados. Eu já ouvi a tua voz durante todo o culto, Pai. Mas agora, Jesus, está quase na hora de eu ir embora e eu quero levar a minha bênção. Pai, eu ouvi nessa noite sobre restauração. Eu ouvi nessa noite sobre a história de Lázaro, Pai. Mas eu não quero só contar essa história de um homem que já morreu, que fez história e está na Bíblia. Não, eu quero contar, Jesus, a minha história. Jesus, eu quero contar o meu testemunho. Eu quero contar, Jesus, que naquele dia, naquele culto, eu estava tão triste, estava tudo se acabando, mas o Senhor foi lá, pegou na minha mão, falou comigo e eu não larguei os pontos e eu não desisti. Jesus, eu quero ter história para contar. Eu não quero ficar contando história de ninguém, milagre de ninguém, testemunho de ninguém. Eu quero contar os meus próprios testemunhos contigo. Coloca a mão no teu coração, começa a falar para o Senhor: Jesus, Jesus, eu quero contar a minha história. Jesus, Espírito Santo, estamos aqui nessa noite, Pai.
Ouvimos a tua voz, Jesus. O Senhor falou conosco, Pai, nos louvores. O Senhor falou conosco, Pai, na tua palavra, Jesus. O Senhor conhece os corações aqui, Pai. O Senhor conhece os corações de quem está em casa. E neste momento, Jesus, completa a tua obra. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, é fiel para terminar. E assim como o Senhor ressuscitou, chegou de repente na casa de Lázaro, eu creio, Jesus, que o Senhor pode chegar de repente na casa do meu irmão. O Senhor pode fazer um de repente na casa da minha irmã. O Senhor pode enviar anjos agora para entrar com providência naquele lugar. O Senhor pode ter um encontro agora, ó Pai, com pessoas que estão lá na casa deles e estão precisando sentir o teu toque. Eles estão aqui orando por seus familiares, crendo que o Senhor pode alcançá-los. E eu creio, Pai, que o Senhor vai completar essa obra. Não é para o tempo vindouro, Pai, é para este tempo. As suas promessas não são apenas para a eternidade, Orimicalamá. Não são apenas para o tempo vindouro, são também promessas para serem vividas aqui. Eu creio, Pai. Eu creio, Pai, nas tuas promessas e nas tuas palavras, Senhor. Continue falando ao coração de cada um, Jesus. Continue falando ao coração de cada um, Pai, segundo o teu desejo, Jesus. Agradecemos pela tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Aleluias, amém, Jesus. Eu passo a palavra para o Bispo José, com as palmas bem alegres para o Senhor. Bem forte para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso. Como é bom estar na casa de Deus, né, irmão? Quero agradecer essa família linda de Guaporé que está conosco hoje aí. Me alegra muito ver vocês aqui, viu? Pode ter certeza. Cada vez que vocês vêm aqui, me alegra muito. Porque eu gosto, né, de integração dos irmãos, né, irmão? A união dos irmãos. Essa é a coisa mais linda do Evangelho. É bonito. Ao não tem ninguém que descarte ninguém, mas todos se amam igual. É bom. E um vai lá, outro vem cá. Eu gosto assim, né? Sempre no pessoal que quer ir lá a Guaporé, vão. Estão liberados. Quer para ver a nova? Vamos lá. O pastor Martelo agradece. E aquele grupo maravilhoso lá, né, irmão? Que a nossa igreja é uma família. Essa igreja é uma família unida. Tem muito poder, milagre, porque Deus está abençoando, né? Semana minha neta com uma dor no osso, na perna, né? Estava lá no 24 horas. Fui lá pegar lá, orei por ela, repreendi, amanheceu boa já está aí, ó. Não tem mais nada. Essa madrugada a irmã Maria Isabel me ligou também, que estava com a dor no peito lá, né? Querendo morrer a nega véia. E não pode, eu orei por ela, o senhor já está abençoado aí, ó. Viu como é que é? Essa igreja falta dar testemunho do que recebe. Eu sempre falo. Esse povo vai dar testemunho aqui, uma semana inteira aqui, só vou ouvir eles. De material, espiritual, conjugal, e aí vai. Né? Que Deus abençoe. Mas uma coisa, o maior milagre que Deus pode operar na vida de alguém é salvar essa pessoa. É salvar. Ele curou 10 leprosos. Sabe quantos voltaram para agradecer a Deus, irmãos? Só o dízimo, 1 dos 10. Os outros não foram lá buscar mais lepra para o mundo velho. Foram lá catar umas lepras por lá, no pecado. Viu como é que é? E às vezes Deus cura a gente, e a gente esquece de dar o testemunho, e esquece de dizer obrigado, Deus, até quando se ajoelha para orar. É melhor agradecer, meus irmãos, do que pedir. Quem pede nem sempre recebe. Mas quem agradece sempre é abençoado por Deus, sabia? Porque Deus adora alguém que se lembra do que Ele fez por ti, por mim, por nós. Compreende? Esse é o Deus verdadeiro. Eu ensino tudo. Agora se faz por onde vocês. Tá bem? Eu converso com Deus há 50 anos. Tá, irmãos? Eu falei com o diabo várias vezes. Direto. Com o Lúcifer. Eu não falo com o demônio. Porque
Porque Deus me deu essa unção. Não tenta você fazer o que eu estou dizendo aqui, porque isso não é para vocês. É para ungidos de Deus. Profetas de Deus. Que realmente o diabo me ofereceu muita riqueza. Não foi uma vez, nem duas, nem três, nem quatro. Por isso que eu sou odiado. E por isso que muitas vezes o diabo usa as pessoas para prejudicar o meu trabalho. Porque o meu trabalho é com Deus. Não é com José, com Eva, com Terezinha. Não, não. Meu trabalho é com Deus. Aqui, Jesus é o rei. Ele é o Senhor. Compreende? Se tu é de Deus, tu vai buscar Deus. Busca os dons de Deus. Busca o batismo do Espírito Santo. Busca falar em línguas, cantar em línguas, profetizar, revelar, expulsar demônio, curar os enfermos, pregar o evangelho, interpretar as línguas. Busca os dons que estão na Bíblia, são 9 dons. E é de graça, tu não vem dizer para mim que tu não tem dinheiro para comprar, porque Deus não está pedindo dinheiro. Ele quer tua obediência para te dar. Eu recebi os 9 dons sem pedir nenhum. Eu sou um exemplo para vocês aqui. Eu recebi 9 dons sem pedir nenhum. Eu ia orar, às vezes com um grupo de irmãos, às vezes sozinho. O senhor disse, não, tu está pedindo tal dom, eu vou te dar tal dom. E me dava o dom na mesma hora. Tu compreende, irmãos? Por isso eu estou ungido para poder. E até dentro do inferno, se Deus mandar lá pregar o evangelho, eu vou. E não tem problema nenhum comigo. Quando eu chego lá, foge tudo que é demônio perto de mim. Porque Jesus é que está na minha vida. Eu tenho que entender que a unção de Deus está faltando nessa terra. Exaltação de homem está cheio. Mas a unção de Deus está faltando nessa terra. Enquanto não te humilhar, com o rosto em terra para Jesus, tu não vai ser ungido por Deus. Nem ungida por Deus. Pensa bem nisso. A Bíblia inteira fala o que eu estou falando. Mas o povo não encontrou o caminho da obediência. Não adianta, irmão. Quando tu está bem, tu esquece que tem igreja e tem pastor. Quando tu está mal, aí tu lembra de pastor, igreja de Jesus. Não é assim? Estou exortando? Não, estou ensinando. Fala da verdade só. Porque a verdade liberta o homem, disse Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. É isso que eu estou falando. Compreende? É aquilo que tu prega 50 anos, mas não sabe o que é isso. Não adianta, irmãos, tu pensar só em ti. Tem que pensar naqueles que faz a obra de Deus. Aí tu vai ser uma bênção. Defender aqueles que defendem Cristo e colocam Cristo no coração humano. É esse que tu tem que ajudar. Abre a cabeça, rapaz. Compreende? A pessoa que tem Jesus sabe ganhar e sabe gastar. Sabe comprar e sabe vender. Porque o Espírito Santo, ele é limitado e ele é correto e tem uma medida certa para todas as coisas. Sabia disso, irmãos? É. Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo nunca deixa faltar nada na tua vida. Ele está na terra para isso. Deus colocou o Espírito na terra e ele ouve todo mundo, responde todo mundo na mesma hora. O mundo inteiro pode orar na mesma hora que ele responde na mesma hora para todo mundo. E tem gente pregando o contrário disso. Mas é gente que não conhece. Deus nunca foi de Deus, nem crente não é. Porque a maior parte dos crentes não são crentes mesmo. Né? A verdade é essa. A maior parte do crente é mais ímpio que crente. É mesmo? Não adianta contar a história. Mas a gente prega para que se convertam. A gente prega que venham conhecer a verdade. Irmãos, ora com a tua mulher, ora com os teus filhos, ora com o teu marido, ora com o teu noivo, ora com o teu... Dobra os joelhos, pega a mão um do outro, vai orar para Deus abençoar. E Deus abençoando o teu lar, a tua casa, tu vai ser abençoado. Tu compreende? Às vezes, mas parece que Deus não está na minha vida. Claro, não está, porque tu não está. Tu está com os olhos secos, coração vazio. Ah, Deus não está na tua vida. Mas começa a buscar mais Deus. Só fala em trabalho, em dinheiro, pagar conta. Tudo precisa. Mas buscar a Deus é o número 1. Porque Ele vai pagar tuas contas. Vai mandar dinheiro para isso. Ele vai repreender as doenças da tua vida e vai te sobrar dinheiro, porque Ele vai repreender a doença da tua vida. Tu está gastando demais com doenças, remédios, muita coisa? Ele quer repreender isso aí. Para quê? Para sobrar dinheiro e pagar tuas contas. E sobrar para tua esposa para um restaurante de vez em quando. Não é toda hora também, não te empolga, porque tem bastante dor. Não. Tem que saber economizar para quando faltar, tu tem. E outra coisa, 10% tem que guardar. 20% se puder, guarda. Para quando precisar, tu tem. Compreende? O diabo quer que tu coma tudo, para quando não tiver nada, aí tu vai clamar e pedir. Tu compreende? Então, cuida, aprenda comigo. Como pastor, que fui desempregado, Deus me tirou tudo. E eu sou eletricista naval, prediário industrial. Eu tenho 3 carteiras profissionais. Não te esquece disso. Ganhei muito dinheiro. Eu tinha 7 terrenos em Canoas, quando eu vim para cá. Pegar o que Deus me trouxe para cá.
Eu tinha 4 casas, 3 de aluguel, era a minha casa nova de material, linda, com garagem, carro dentro, tudo. Ó, podia se pentear no meu piso lá. Era parquet com sinteco, o meu piso. Podia se pentear no meu piso, no espelho. Entendeu? Larguei tudo e vim pregar o evangelho. E dormir no chão, comer quando tinha, e fazer o que tinha, com criança pequena e com tudo. E hoje a obra está aí em torno de 8 a 10 milhões de reais em construção e terra comprada para esse evangelho. Ó, e eu continuo mesmo José, cabeça feita, humilde, obediente, amigo de todo mundo, abraçando meus irmãos, né? E orando para todos venham conhecer da verdade e se salvar. Tem que ser assim, cabeça feita, cara, não deixe subir. A obra de Deus ela é feita com o Espírito Santo. O Espírito Santo é humilde, né? Deus abençoe. Pega a tua oferta, pega o teu dízimo, teu voto, me ajude. Agora comprei uma área de terra grande, estou escriturando aí, ó, 1.522 metros de área de terra. Irmãos, 600 mil reais. Já está valendo 1.200.000 agora. Ó, eu tenho que fazer a escritura, é de 3 mil a 4 mil reais vai custar, pelo que eu vi lá. Agora, pensei que ia escapar com os 2.300, não, vai dar um pouco mais. Mas eu peço ajuda, me ajude, e nós vamos fazer a obra junto. Aqui tu sabe onde é que vai teu dinheiro, porque vai tudo para a construção de Jesus, porque eu sei que no caixão não tem gaveta para guardar dinheiro, e não levo nada de terra nenhuma. Eu vou deixar para vocês tudo que eu estou fazendo em nome da igreja. E que alguma dúvida, me pergunte, que eu tenho tudo registrado em nome da igreja. Amém? Se eu for, eu vou tranquilo. Só meu soninho aqui para acordar com Deus. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Mas vocês vão ter que me aturar muito tempo ainda, viu? Porque eu quero combater o diabo há muitos anos em favor de vocês ainda. E pode me ligar qualquer hora da madrugada, da noite, como o irmão falava, né? O irmão André ainda falava, né? Que nem sempre os líderes religiosos fazem o que Deus faz, que não tem hora. Eu também não tenho hora, nunca tive, né? Nunca tive hora, né, irmãos? Graças a Deus. 52 anos que eu prego o evangelho, vai para 53 já, nunca tive hora para nada. E vocês são testemunha disso. Quantos vocês já me ligaram de madrugada? Graças a Deus, pode ligar sempre, né, irmãos? Porque a gente está aqui para se ajudar, né? E Deus me deu o dom para ajudar as pessoas, né? Não para ganhar dinheiro, para ajudar as pessoas, né, meus irmãos? Deus abençoe. Nunca cobrei nada de ninguém, nunca mandei vender nada para mim. Olha isso aqui, ó. Isso é muito importante, saber a vida do pregador, né? Casado, 52, vai para 53 anos com a minha esposa, né? E aí vai. O que é um pregador? Pai de 4 filhos, né? Um engenheiro, uma advogada, uma arquiteta, né? 6 netos. Agora tem 2 homens e 4 mulheres, netos, para a glória de Deus. Meia dúzia. E Deus assim vai. E que todos, os meus filhos, todos são cheios do Espírito Santo, tudo tem dom do Espírito Santo, todos cantam em nova língua e pregam o Evangelho cheio do Espírito Santo, cheio de dom para pregar a palavra de Deus. Essa é a minha riqueza que eu deixo para vocês, um legado maravilhoso, né? Meus netos aqui, todos são maravilhosos. Minha neta está lá, ó, trabalhando lá em cima, lá, comandando todo o som aí, olha lá. Minha neta, aquela que estava, o diabo deu uma pegada na perna dela essa semana aí, no osso dela, sabe? Está lá no 24 horas, me liga para ir lá buscar eles. Fui lá buscar, mas ela está lá. Fui lá buscar, já repreendi o diabo, já está aí curado. Puro demônio, mas o demônio ele veio para matar, roubar, destruir, às vezes. A pessoa, porque eu sou crente. Irmão, essa história de diabo não entrar na igreja e não entrar em igreja é pura mentira. O próprio Jesus foi tentado por ele cara a cara, sendo o rei da glória, filho único de Deus, salvador do mundo. Compreende? Deus abençoe em nome de Jesus. A glória de Deus está sobre todo cada um de nós. Põe-se de pé. Eu sei que o Senhor já te curou, te abençoou, já te libertou. Os cultos é terça-feira às 8 horas da noite e ao sábado às 7. Amém? Aqui. Terça às 8 horas e sábado às 7. E ao sábado, ao meio-dia até a meia hora da tarde, nós temos um programa no ar, que faz 28 anos que está no ar, Liberal FM de Guaporé. Rádio Liberal FM 102.1. Amém? Coloca lá e tu vai ouvir o nosso programa todos os sábados, só se meter o sábado, 28 anos já está no ar, irmãos. Liberal FM de Guaporé, 102.1. Põe lá e ouve o nosso programa sempre. E o nosso Pix, bota o Pix ali, ó. Não pode vacilar, tem que botar o Pix ali, ó. Para o povo contribuir com a igreja. A igreja fecha as portas. Fica atento aí, ó. Vai ali, ó. O Pix é o nosso CGC da igreja. Amém? Vai ali, ó. Pode fazer o Pix, mandar para a chave Pix ali, ó. Anotem e me ajudem
a fazer grandes templos, grandes poderes, né, para Deus, glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos fazer a obra de Deus enquanto se pode. E completa, não é só pregar, é construir, é comprar terra, é fazer templos, fazer tudo e reformar os que já tem. Nós estamos gastando bastante, aquela enchente nos atrapalhou bastante. Né? Aquela enchente nos trouxe quase 300 mil reais, se não chegou aos 300 mil só de prejuízo. Né? Não esqueça que nós temos uma chácara ali na Alcântara, e um prédio de 1.000 metros que eu fiz ali já. 1.000 metros quadrados, 500 e que é 2 andares de 500 metros cada um. Nós podemos botar até 1.000 pessoas ali. Né, irmãos? Olha aí, ó. E ali tem cozinha, tem churrasqueira para fazer churrasco, 800 pessoas, tranquilo, ou mais, ou até 1.000. Dá para comer ali. A parte de baixo e a parte de cima. Que Deus abençoe. Você sabe, comigo, a coisa funciona. Tem que funcionar, porque tem um Deus desse negócio. Aí funciona mesmo. Eu agradeço a vocês que me ajudam, que contribuem, que sempre sabem. Quando eu peço é porque está precisando mesmo. Quando não peço, eu faço até você pedir às vezes, não é verdade? Porque eu não estou precisando, eu não peço. Dá para ir levando, tá bom. Amém? Mas seja fiel ao teu Deus. Seja fiel, não coma os dízimos, não coma a tua oferta, porque tu vai partir dessa terra e vai querer que Deus te dê o céu completo, a tua bênção completa. Seja completo com Deus enquanto viver também. Põe a mão no teu coração. Eu quero orar por você e sua família agora. Eu quero que você veja a sua família ao seu lado, na igreja. Peça para eu trazer a tua família para a igreja. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, Pai, pelo louvor, pela mensagem, pelas orações. Você que já curou, já libertou, já abençoou. Mas temos a nossa família precisando do empurrão pelo Espírito Santo. E agora estamos orando por eles para que venham e se arrependam do pecado e venham para a igreja de Deus. Ó, para que venham ao conhecimento da verdade e se salvem. Porque sem conhecer a verdade, ó, para que é Jesus Cristo, não pode se salvar. Pai, que tu e tua esposa, teu esposo, teus filhos estejam na igreja. Receba a bênção, receba a vitória, receba a graça de Deus no teu coração. Em nome de Jesus, que tu e teus filhos, netos, filhos e filhas, genros e nora, todos os teus familiares sejam abençoados. Que tu e tua família sigam junto à igreja. Para agora teu santo nome, Jesus, eu te peço a bênção, para que não caia em condenação. Satanás está amarrando as pessoas para nos últimos tempos, porque ele não quer que as pessoas ouvem a palavra de Jesus. E só na igreja tem esta palavra. Na nossa casa tem resmunga, tem briga, tem discórdia, ó, contrariação, contrariedade, mas não tem, Pai, a oração muitas vezes, e não tem, Pai, a palavra de Jesus. Tem misericórdia, mas abençoa hoje, que viemos ao conhecimento da verdade, e vamos buscar Deus, cara. Abençoa o teu servo, tua serva, que todos recebam a bênção, a vitória, que nada vos falte, que Deus bota para na sua mesa o pão de cada dia, na sua família que nunca falte, que o mundo inteiro tenha o alimento, a paz, a alegria e a prosperidade. Cura, Pai, do lado da cabeça para dos pés, todos aqueles que vieram buscar a bênção à noite, em nome de Jesus Cristo, receba a graça, o poder, ser livre deste mal que te atingia até hoje, porque o Senhor nos guarda, nos liberta e nos livra de todo mal. Seja abençoado, que tu e tua casa servirá ao Senhor, e o Senhor o servirá você e sua casa, em nome de Jesus, amém e amém. Palmas para Jesus Cristo. Graças a Deus. Terça-feira às 8 horas, venham. Como é nosso Deus, irmãos? A paz do Senhor, Deus acompanhe, obrigado. Sejam bem-vindos sempre, todos os irmãos são bem-vindos. Obrigado, Jesus, obrigado, Deus. Deus trouxe, Deus levará cada um para o seu lar, em nome de Jesus. Obrigado. Ore por mim que eu vou orar por vocês, e traga a tua ajuda, manda a tua contribuição.